voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, no seu episódio número 259. Lembrando sempre que você pode deixar seus comentários em nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, nosso canal do YouTube bit.do/bandeirada e nosso feed, para quem gosta de ouvir pelo iTunes, pelo Podcast Addict, bit.ly/RSS Bandeirada. Certo? Vamos então agora falar de Stock Car. Também tá numa decisão, tá afunilando a Stock Car. Stock Car. Etapa de Londrina, segunda etapa de Londrina, essa etapa que era para ser em Tarumã, mas acabou que não foi em Tarumã, né? Problemas no circuito gaúcho, que é uma pena, porque a prova em Tarumã é sempre muito bacana. Vitórias de Rubens Barrichello e Átila Abreu. Aliás, o Átila Abreu, Carlos Martins, está se especializando em ganhar a segunda prova. Ele sacrifica a primeira em troca de vitória na segunda prova. Nessa ele chegou ao absurdo de ter 16 botões de ultrapassagem à disposição. Um absurdo, só podia vencer. Então, referente a esses botões, o que aconteceu? Na primeira prova não funcionou, sabe, se o pessoal da equipe olhou, sabe, se lá terminou assim, deu, tipo, sabe quando a TV não funciona na sua casa, que era quem é mais das antigas, sabe, que tipo, dá 2 tapas, volta a funcionar numa boa? Pois é, aconteceu isso, terminou a primeira prova, o Átila falou assim, amiguinho, eu não consegui apertar um botão sequer. Aí os caras, peraí, vou dar uma olhada. Olhou daqui, olhou dali, deve ter alguém que chegou ali, tipo... E aí, aperta. Opa, deu sinal. Beleza, amigo. Aí entra naquele fluxograma. Tá funcionando? Não mexe. Não aperta mexe. Só e vai. Fechou o carro, foi embora. Como ele não usou nenhuma na primeira prova, independente de problema ou não, ele teve tudo disponível. Como diz os cariocas nessas horas. Funcionou? Funcionou. Fé em Deus, DJ! E bora. E foi o que ele fez, bora. E na primeira prova, o Barrichello vencendo. Azar monstro, né, Carlos? Pro Felipe Fraga. Essa pode botar na conta da equipe CIMED, porque teve problema na primeira prova, no pit stop. Teve problema no pit stop da segunda prova. E ele... Bom... Ele perdeu praticamente... As duas provas ele chegou atrás do Daniel Serra por conta desses problemas. Porque na segunda prova, ele estava em segundo, tentando chegar no Átila Abreu. O Átila começou a abrir, aí atrás dele veio Daniel Serra e Ricardo Maurício para fazer a ultrapassagem em cima dele. Ganhar a prova, porque ele ficou sem push to pass. Teve que gastar muito na primeira corrida. E o título vai ficando um pouco distante, Carlos. Um pouco? Tá bem distante já, viu, amiguinho? Considerando Daniel que nós Serra temos... Ele colocou o regulamento aqui debaixo do braço e tipo, vamos que vamos. E foi assim, e o Felipe Fraga mesmo falou assim, no fim da primeira prova, pô, acontece e tal, mas ontem mesmo eles me deram um carro pra poder garantir a pole, então eu não posso reclamar deles, eu não tenho nem direito de reclamar. Até porque isso acontece com todo mundo. O problema é que ele já tá 34 pontos atrás do Daniel Serra, o Daniel Serra rumando pra ser bicampeão. Faz tempo isso que a gente... porque começou com 17 atrás, hein? 17, ele dobrou. Só dobrou. Dobrou a vantagem. E... É difícil a gente ter um bicampeão em sequência na Stock, né? Tá arrumando pra ter. Acho que o último foi o Cacá Bueno, que ganhou títulos em sequência. O último... eu ia falar o Juliano Lossaco, mas... Eu acho que o Kaká chegou a ganhar 2 títulos em sequência, 2 ou 3. Eu acho que o Kaká deve ter alcançado o 2 em sequência. Não me recordo, depois de 4 vice seguidos, ele conseguiu engatar. Ele conseguiu títulos. Porque os últimos campeões foram tudo um só, né? Ricardo Maurício, Max Wilson, o Barrichello, o Marcos Gomes, Felipe Fraga... Foi tudo um só, né? Nos últimos. E agora Isso, verdade. E agora o Serra, que ganhou em 2017. Indica o Daniel Serra.
E, na verdade, acho que nós vamos... O segundo filho de campeão da Stock a ser campeão, né? A ser campeão. E, aliás, o Serra num ano sensacional, principalmente também se tratando de esporte. Também, repetindo 2017, ele vai tendo um 2018 muito bom no que tange a categorias internacionais. Tanto o Serra quanto o Fraga. O Fraga correndo em várias provas também. É sempre muito bom a gente ver isso. Na primeira prova, só para registro, o pódio ficou com o Júlio Campos em segundo e o Ricardo Zonta em terceiro. É legal ver o Júlio Campos também andando bem pra caramba, ele corre muito. E Júlio Campos andou muito também, nossa, olha, foi assim. E sem contar, Júlio Campos é filho da casa, né? É ali do entorno. Sim, é do entorno. E, bom, a classificação do campeonato ficou então assim: o Serra com 270, o Fraga com 236, o Barrichello 194, praticamente sem chance nenhuma de título. Ele teria que fazer todos os pontos daqui pra frente e o Serra e o Fraga não pontuar em mais nada. É muito difícil a situação do Barrichello, que mesmo assim fez uma grande prova, claro, venceu a primeira corrida, deu um show. E agora é esperar Goiânia de novo, né, o Carlos? Dia 4 de novembro, as provas em Goiânia e depois a decisiva em Interlagos. Vamos aguardar Goiânia agora. Cara, é aquela história, vai ser bem na época do Enem. Você que vai fazer o Enem em Goiânia, você tá num dilema, né? Quem é Petrolhead vai fazer o Enem em Goiânia tá num dilema, né? Faço o Enem ou mato um dos dias pra fazer. Não, faça o pra Enem. Ver a prova. Ouvintes, pelo amor de Deus. Faça o Enem, pessoal, ó. Faça o Enem. Aí você estude. Mandem Ano que vem você vê a estoque. Mandem e-mail desesperadamente pro Sport TV reprisar a estoque em algum outro horário alternativo, mas façam a prova, pelo amor de Deus. Falta não. Exatamente. Vambora para o próximo assunto? Vamos. Vamos lá então. Bora engatar aquela cesta marota. Vamos lá então engatar a sexta marcha. Chegou a hora da gente fazer aquele nosso resumo, a nossa geral sobre os assuntos desse fim de semana, as outras provas, como ficou nesse fim de semana, sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha, vamos começar, claro, falando de Fórmula E. Fórmula E. Fórmula E, saíram os testes em Valência, no circuito Ricardo Tormo. E foi apresentado o novo som do carro. O pessoal pede mais barulho, tem mais barulho no carro. E não tinha sido anunciado ainda, e foi anunciado, né, que teremos uma 11ª equipe correndo, que é a HWA, que é uma equipe bancada pela Mercedes, que terá Stoffel Vandoorne e Gary Paffett como seus pilotos. O Vandoorne, será que ele vai ser mais um a ser feliz, ô Carlos, como diz o Eric? Não só o Stoffel, mas também Gary Paffett, por que não? Tudo bem que o Paffett foi só piloto de teste e andou em um ou outro treino da Fórmula 1, mas ele vai ser feliz também. Já foi na DTM, que ele foi campeão, né? De repente ele... Campeão e o atual campeão, né? Exatamente, ele ganhou o título, campeão nessa temporada, na despedida da Mercedes, né, no DTM. E olha, os carros estão sensacionais, os carros da Fórmula E. Vamos ver o que vai acontecer, o que nós vamos esperar para a temporada 2018/2019. Próximo assunto é o turismo. Começando com Supercars. A Supercars australiana com a prova de Surfers Paradise, né, completando a trinca de enduro. Sandal 500, Bathurst 1000 e Gold Coast 600, a prova em Surfers Paradise. É ao contrário do que o Vinícius Afonso... Tem duas pessoas que brilham o olho com essa prova, né, Sr. Rodrigo e Sr. Vinícius? Essa Supercars é sensacional. Tomara que um dia também eles parem de colocar a prova na mesma data das 500 milhas de Indianápolis e das 24 horas de Le Mans, para fazer o pessoal ir passear um pouco também pelas outras categorias. Que a Supercars pelo menos ela gosta de estrangeiros lá. Bacana é isso.
É um pouco diferente da NASCAR nesse ponto. Se tratando disso, o que o Vinícius estava profetizando que o Jamie Whincup ia trucidar nas 3 não aconteceu. Ele nem venceu na Bathurst 1000 e teve longe de vencer em Surfers Paradise. É diferente a prova em Surfers Paradise, são 2 provas de 300 km. Na primeira, o Chas Mostert venceu com o James Moffat, né, seu companheiro de equipe, os dois dividindo o mesmo carro, porque nas provas de enduro é assim. Craig Lowndes e Steven Richards foram os segundos colocados, James Courtney e Jack Perkins o terceiro. A segunda prova não teve vencedor, não teve pontuação, não teve nem registro, porque logo no começo da corrida, um toró, que com certeza faria o Noé cancelar a pelada de fim de semana, atingiu o circuito, ficou inguiável e eles decidiram por encerrar depois que a luz do dia começou a vencer e o prazo para o fim da prova começou a se apertar, o que gerou críticas dos pilotos, inclusive o Craig Lowndes, que disse que o pessoal da Supercars tem que ser mais flexível quanto ao deadline, né, das etapas. E o que eu concordo, claro, podia adiar pro dia seguinte, qualquer coisa a respeito, mas tinha que ter tido a segunda prova, acabou sendo só uma Gold Coast 300. Classificação do campeonato, Scott McLaughlin, 3.368 pontos. Shane Van Gisbergen, 14 abaixo. Jamie Whincup, 433 pontos a menos. E Craig Lowndes, 443 pontos abaixo. Praticamente decidido, ou o McLaughlin ou o Van Gisbergen vão ser campeões, porque faltam apenas 2 etapas. A próxima em Auckland, no Pukekohe, no dia 4 de novembro. Super GT em Autópolis, vitória de Ryu Hirakawa e Nick Cassidy. Na segunda posição, Kazuki Nakajima e Yuki Sekiguchi. E em terceiro, Yuji Kunimoto e Kenta Yamashita. O João Paulo de Oliveira, junto com o Mitsunori Takaboshi, ficaram na 7ª posição. Classificação do campeonato, Naoki Yamamoto e Jason Button, junto com Ryu Hirakawa e Nick Cassidy, com 67 pontos. Yuri Sekiguchi com 55, só ele. Tomoki Nojiri e Takuya Izawa com 50 pontos. João Paulo Oliveira e Mitsunori Takaboshi com 22 pontos na 14ª posição. Próxima etapa decisiva em Motegi no dia 10 de novembro. Stock Light em Tarumã. Primeira corrida, vitória de Rafael Reis com Marco Cosi em segundo e Gustavo Frigoto em terceiro. Por quê? Porque o Marcel Coletta foi desclassificado da corrida, descobriram irregularidades no seu carro na vistoria obrigatória, o Frigoto herdou a terceira posição do Coletta. Outros dois também, o Gabriel Robe e o Gabriel Lusquinhos, não pontuaram na corrida, também foram desclassificados na primeira etapa. Segunda prova, vitória de Rafael Abate com Vinícius Margiota e Marco Cosi completando o pódio. Classificação do campeonato, o Rafael Reis 195 pontos, Enzo Bortoleto 163 e o Gustavo Frigoto 142. Próxima etapa decisiva em Interlagos, dia 9 de dezembro, ainda em aberto o título, mas muito difícil para o Bortoleto. Rafael Reis caminhando para o título da Stock Light. Terminando o giro do turismo, a GT Open em Barcelona, etapa decisiva. Primeira corrida, vitória de Andrea Risoli e Damiano Fioravante, com Giovanni Venturini e Jordan Moore em segundo. Valentin Pierburg e Tom Osno-Cole, os terceiros colocados, vencedores da Pro AM, né? Foram os melhores da Pro AM. Pro AM que teve o Marcelo Ram e o Alan Kodair terminando em 17º, e o Christian Ram fazendo sua estreia na GT Open, né? Já que ele não correu na Eurofórmula Open nesse fim de semana, correu na GT Open, junto com o Lucas Auer, terminaram na 28ª posição. Na AM, a vitória foi do Stefano Constantino e só ele terminou no geral em 19º. Em 20º geral, segundo na AM, Márcio Basso e Guilherme Salas. Em 22º, Júlio Borleng e Andrzej Lewandowski. Segunda prova, vitória de Ricardo Agostini e Rick Breckers, com Alessandro Pierguidi e Mikkel Mack completando a classificação da segunda corrida. O Mack terminou como campeão, ele sozinho, porque o Pierguidi teve uma prova que não correu, então por causa disso só o Mikkel Mack foi campeão. Christian Ram e Lucas Auer venceram a Pro AM, foram terceiro colocados no geral. Primeira prova do Christian Ram na categoria, primeira etapa, ele já subiu no pódio e ganhou subcategoria.
Na Pro AM do Marcelo Ran terminou em 12º junto com Alan Kodair. Na AM, vitória do Stefano Constantini de novo. Júlio Borleng e Andrzej Lewandowski foram 19º na geral, segundo na AM e campeões da categoria. O Márcio Basso abandonou. Classificação final, o MAC, 124 pontos. André Saravia e Fran Rueda, 114. O Pierre Guide, 108. Na Pro AM, o Oslo Cole e o Pierre Burg, 78 pontos. Com o Marcelo Ran em terceiro com 58, o Alan Kodair em sétimo com 36 e o Alan Hellmeister ainda terminou em oitavo com 22 pontos. Na AM, título para o Borleng e para o Lewandowski com 76 pontos, Márcio Basso terceiro com 58, os outros brasileiros que pontuaram bem, Thiago Marques em sétimo com 32 e o Guilherme Salas em oitavo com 24 pontos. Hora do monoposto. Monopostos. Vamos para o Monopostos, que a Eurofórmula Open, com a sua etapa final em Barcelona, viu mais um show do brazuca Felipe Drugovich, que venceu de novo a primeira prova, a segunda prova. Marcos Schieber e Bent Viscal, segundo e terceiro na primeira prova, inverteram as posições de pódio na corrida 2. Matheus Iorio, um quinto e um abandono. Guilherme Samaia, um sétimo e um sexto. Classificação final. Felipe Drugovich, 369 pontos válidos, porque ele chegou a 405 no total. Bent Viscal, 240. Marcos Schieber, 195. O Matheus Iorio terminou em quarto com 172. O Guilherme Samaia com 94 em sexto. E o Christian Ran em décimo com 29 pontos. Último, NASCAR. NASCAR Euro, decisão em Zolder. Título para Israel. Alon Day venceu as duas provas e sagrou-se campeão da temporada 2018. Primeira prova teve o Stinis Longin e Frederic Gabilon completando o pódio. Na segunda prova o pódio foi completado por Loris Resmans e Stinis Longin. De novo, William Ayer abandonou as duas provas. A classificação final do campeonato: Day 432 pontos, Frederic Gabilon 418, Lucas Lasserre 382. O Marconi Abreu, que correu quase a temporada toda, terminou na 32ª posição com 70 pontos. Carlos Martins, ufa. Inspira, expira e não pira, amiguinho. E não agora. piro. Agora que corrida foi na Supercars? Que corrida em Surfers Paradise, sim, viu? Corrida. Cara, qualquer corrida em Surfers Paradise, até de carrinho de rolimã, é emocionante, é lindo, é maravilhoso. É outro patamar. Tomara que não, volte. E agora, alguns nomes que você foi falando aí, a pia tá cheia, né? Jenson Button, Kazuki Nakajima... A Super GT é uma festa de pilotos. Todos esses nomes aí de várias categorias, a pia tá lotada em casa, né? Não tem o que fazer. Tipo, deixa eu ver, o que tem pra fazer em casa? Nada. Deixa eu puxar o WhatsApp aqui. Tô de boa. Aí começa a brotar. Bora correr aqui, corre ali. Aí o cara escolhe, bora. Ai. E... Parece a gente quando solteiro em casa, assim, sabadão. Procura isso, tô de boa. Aí aparece, vamos jogar bola, vamos ali. Aí começa, é assim mesmo. E mais um título pro Brasil, né? Na GT Open, título pro Júlio Borleng e pro Andrzej Lewandowski. Mais um pra conta do Brasil, né, Carlos? Se a CBA tivesse o mesmo cuidado com o esporte a motor que os fãs têm. Não, isso porque não tem cuidado. Imagina se tivesse. Porque o Marcelo Ran também mandando bem, o Alan Kodair também mandando bem. Ele deixou de correr a prova da Stock. O Kelvin Van der Linde veio correr no lugar dele para ele correr lá fora. Cara, o automobilismo brasileiro ainda pulsa. A duras penas, mas ainda pulsa. Pulsa. Bete Carvalho diria que agoniza, mas não morre. Vambora então pro intervalo? Exato. Personagens vai ficar pro próximo bloco. Pra gente poder já encerrar esse bloco. Só pra explicar pros ouvintes, a gente tem que dosar sempre o tempo, sempre meia hora por bloco, porque como a gente grava e os arquivos ficam muito pesados, depois que a gente vai colocar no servidor ele não aceita, então temos que dosar o tamanho dos blocos. Por isso que fica 30 minutos e mais 2 de 30 também. Então a gente vai encerrar o bloco e daqui a pouco a gente vai falar na volta do personagem da história dessa semana. Chegou a hora de som na caixa.